Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Muy bien? Pessoal, então é o seguinte, essa semana a gente vai aliviar um pouquinho a questão das aulas, né, das unidades didáticas do livro, mas a gente não vai parar os nossos estudos, tá bom? Então a gente vai colocar em prática essa semana aquilo que nós aprendemos na semana retrasada sobre a rotina, né? Seria minha rotina diária. Então lembra que vocês assistiram a um videozinho de uma menina dizendo o que ela fazia, né, durante o dia, as horas em que ela fazia aquilo, usando verbos de rotina ali, né? Então vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou propor uma atividade lá no mural, né, lá na aba de atividades, que é para vocês escreverem em espanhol um texto curto, de 5 a 10 linhas, de como é a rotina diária de vocês. Ou como estava sendo antes da pandemia, tá bom? Então vai estar lá a proposta direitinho lá. Obviamente vocês vão escrever em língua espanhola, né? Então o que vocês vão usar? Vocês vão usar os verbos de rotina. Então vocês vão usar, por exemplo, o levantar-se, o duchar-se, né? Vocês vão usar com os pronomes direitinho. Então, eu me levanto, eu me ducho. Aí lembra como é tomar café da manhã, como que é estudar, fazer a tarefa, sair, passear, andar, correr, ir para a escola, estudar de tal hora a tal hora, como a gente viu tanto no vídeo da menina ou nas atividades mesmo, né, da videoaula que eu dei para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, consulta lá o livro didático, assiste o vídeo lá de novo, naqueles moldes mais ou menos, tá bom? Para que isso? Para que a gente coloque em prática mesmo aquilo que a gente tem aprendido na teoria, tá bom? A gente ainda vai retomar tudo isso quando as aulas presenciais voltarem, obviamente, né? Mas esse é uma questão é questão de prova, né? Então, assim, quando a gente voltar e retomar tudo isso, essa questão da rotina de escrever um texto é questão de prova. Então, pratiquem, usem lá os verbos de rotina, usem as horas. Se vocês quiserem estender um pouquinho, para não ficar muito curto, muito repetitivo, mas, por exemplo, falar da semana de vocês, usa os dias da semana, né? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e tal. E toca isso direitinho. Algo bem importante que a gente vai ver é a questão das horas. Então, como que nós falamos as horas em espanhol? Então, vamos pensar na hora 7. Então, 7 horas. Quando é 7 horas, a gente diz 7 en punto. Então, hora cheia, a gente diz en punto. Aí nós vamos. E 5, e 10. Aí, quando for e 15, a gente não diz em espanhol e 15, nós dizemos e quarto. Por exemplo, 7 e quarto. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, 15 é um quarto de hora, né? 60 divididos por 4 dá 15. Então é 6 e quarto. Aí 6 e 20, 6 e 25, 6 e média. Tá bom? Então 6 e média. 6 e 35, 6 e 40. Aí, ó, a partir do 40, o espanhol tem um raciocínio bem interessante. Eles dizem assim, ó. Eles não dizem como nós no português. São 20 para as 8. Eles dizem que são 8 menos 20. Doideira, né? Então, 20 para 8 em espanhol é 8 menos 20. Então fica 8 menos 20. E vamos subindo assim. Então, por exemplo, 15 para as 8 é 8 menos quarto. Né? Lembra que não fala 15. 10 para 8, 8 menos 10. 5 para 8, 8 menos 5. Aí chegou no 8, 8 em ponto. Então essas são as horas em espanhol, né? Então vamos pegar outra hora lá. Meio-dia, mediodía. Então mediodía em ponto, mediodía e quarto, mediodía e media, 1 menos 20, 1 menos quarto, 1 menos 10, 1 menos 5. Outro exemplo, 5. 5 em ponto, 5 e quarto, 5 e media, 6 menos 20, 6 menos quarto, 6 menos 10. Então, é a próxima hora, tem que pensar assim, no português a gente diria 20 para as 4. O espanhol vai dizer 4 menos 20, ok? A partir do 40. Antes disso, é normal.
Tá joia? Então, a informação nova que nós temos são as horas em espanhol. O resto a gente já estudou, já fez exercícios. Escreve lá o seu texto, tá bom? É uma atividade avaliativa. Vai lá, acredita em você. Buena semana, buenos estudios. Hasta luego.